chega atrasado, vai embora mais cedo. Se precisar da pessoa no outro horário, ele não vai. É só aquilo ali, ele está trabalhando em troca das 8 horas de trabalho dele ali. Você não pode passar fome, você não pode deixar a sua família na escassez, mas vontade de ter um terno novo, uma camisa nova, trocar o celular, vontade de às vezes até comer alguma coisa mais cara, porque existem coisas essenciais e existem coisas que passam dos limites para aquele momento. Uma das coisas que me move, Paulo, é quando eu vejo uma pessoa sendo abençoada, que eu sei que foi por intermédio da minha pessoa que aquela pessoa está abençoada. Olá, seja bem-vindo ao podcast Rota da Jornada. Nessa temporada que nós estamos entrevistando várias pessoas que são empreendedoras, que vão trazer aí conhecimento para você aplicar no seu negócio, para você começar a sua jornada também. No dia de hoje nós estamos nos estúdios Maravilha da Rede Maravilha, aqui da Igreja Assembleia de Deus, e hoje com o pastor Célio Carlos Martins. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Paulo. Prazer muito grande estar com você. Pastor Célio, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus, também é empreendedor nato de muitos anos, e vai trazer algumas histórias aí que vai te ajudar na sua caminhada. Ele que já hoje está escrevendo um livro e logo logo sai esse livro também, dentre vários outros empreendimentos, também está montando aí, está criando na igreja um projeto de empreendedorismo para que você comece o seu negócio, algo que vai ajudar muito tanto as pessoas, a cidade. Ele vai contar um pouquinho disso hoje aqui nesse episódio. Pastor, para começar, hoje o senhor é pastor da igreja, mas também empreendedor. Já empreendeu em várias coisas, em vários... Me conta um pouquinho aí, conta para os ouvintes. Que tipo de empreendimento o senhor já fez que foi algo mais, vamos dizer assim, comum para todos, mas algo que foi diferente, disruptivo, algo na história do senhor? Eu acho que essa questão de empreendedorismo tem que ser trabalhada na vida da gente, mas a primeira coisa que a pessoa tem que sentir é uma necessidade de ser um empreendedor. Ninguém que não quer, isso é para qualquer área da vida. Se não quer, não tem como. Alguém disse assim, se você diz que não pode, quem sou eu para dizer para você que pode? Porém, se você diz que pode, quem sou eu para dizer para você que você não pode? Depende muito da vontade da pessoa de mudar de patamar de vida, não estar acomodado na posição que se encontra e achando que está tudo bem, já cheguei onde eu cheguei e acabou. Daqui para frente é esperar a morte, né? O que eu me lembro, porque às vezes as pessoas pensam que para ser um empreendedor, a primeira coisa que a pessoa pensa é no dinheiro, né? Vou contar rapidinho uma história aí, eu deveria ter talvez menos de 10 anos ou um pouco mais. Eu cheguei na casa de um irmão meu mais velho, ele tinha acabado de reformar, pintar assim, rusticamente um violão que ele tinha antigo, e ele me deu aquele violão, um valor irrisório. Aham. Eu peguei aquele violão todo entusiasmado, eu ainda não sabia tocar, e fui até a casa de um amigo meu, e chegando lá eu propus um negócio para ele, na época daqueles tocas-discos, que tocava o disco de vinil, Assim. propus trocar o violão no toca-disco com todos os discos que ele tinha. Só naquele negócio ali eu quase que umas 10 vezes mais o Já valor teve um do ganho ali. violão, né? Ele interessou muito o violão, recém-pintado. E dali eu já fui para um outro amigo meu que tinha uma bicicleta nova. E que eu achei que aqueles discos daquela época, com aquela toca-discos, dava para me comprar essa bicicleta. Aham. E eu cheguei em casa nessa bicicleta. Saí a pé e voltei De bicicleta. montado numa bicicleta. Isso desde novo, então o senhor já tem essa visão empreendedora, né? De que, igual o senhor trouxe já, né? Que não é questão só de dinheiro. É claro que o dinheiro vem como resultado, né? Mas é a visão mesmo, é a mentalidade. Porque aí o senhor não já saiu sem nada, foi pensando e agindo, né? Em Isso. outro sentido, tipo de ação mesmo, chegou de bike.
Isso. Então não é só negócio, vamos dizer assim, a ação, mas é a mentalidade também. Eu acredito muito, eu gosto muito. Tem um amigo meu que tem um livro que eu recomendo, é o Renato Rubin, que o título do livro é Desconstruindo a Mentalidade de Escravo. Todos nós Bacana. brasileiros somos descendentes de escravos, de alguma forma, né? Ou por parte de mãe, por parte de pai, de alguma forma nós viemos. Então, a gente tem aquela mentalidade de que todo mundo pode, menos eu, né? Então, a gente tem que primeiramente desconstruir essa mentalidade dentro da gente. Eu posso. O próprio apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Eu posso ganhar, mas posso perder, como já perdi também em alguns investimentos, Uhum. né? Eu tenho que estar preparado para isso. O nome do livro que o senhor trouxe é Desconstruindo. A mentalidade de escravo, desconstruindo a mentalidade de escravo, autor pastor Renato Rubin. Bacana, trouxe já algo de incentivo para a gente trabalhar mais essa mentalidade e estar cada dia mais fortalecida. Porque acontece muito, né, que o senhor trouxe essa questão de mentalidade aí de escravo, de certa forma. Acontece em muitos casos que perpetua muito a forma de pensar dos pais para os filhos e para os netos, Isso. e os resultados são os mesmos, ou às vezes até piores, até pela frustração e tudo mais. E esse livro e o que o senhor está trazendo visa muito trabalhar isso, né? Meio que quebrar um padrão, Isso. seria isso. Inclusive, após o nosso encontro aqui, eu vou presentear você com um deles. Claro que eu vou ficar muito feliz, vou lê-lo, sim, com certeza, porque me interessou muito esse tema, e é dentro do que a gente trabalha aqui, dentro do que eu vivo hoje. Pastor, pegando, o senhor mencionou Paulo, né? Trouxe a questão de que tudo posso naquele que me fortalece. Dentro da Bíblia, qual personagem o senhor destacaria assim como uma visão mais empreendedora? Vamos dizer, uma visão que de acordo com o tempo que ele viveu, ele teria essa visão empreendedora, teria sido registrado dessa forma. Eu não sei se é porque eu já tinha esse pensamento dentro de mim quando eu era ainda adolescente, que eu me aprofundei mais nas coisas de Deus. Você sabe, eu fui para a igreja criança, sozinho, sem meus pais, passei aquele Aham. tempo ali sem um cuidado, sem conhecimento, mas aos 17 anos eu tomei uma decisão mesmo de entregar minha vida para Deus. E numa escola dominical, eu nunca tinha lido aquela passagem bíblica, apesar de já estar um tempo na igreja, que era, o título da lição era José, um jovem verdadeiramente crente. Era Sim. uma lição direcionada para os jovens, né? E naquela época, por coincidência, José, com 17 anos, A mesma idade. tendo os seus sonhos, que era a mesma idade que eu tinha, né? E ali contou toda a história de José numa lição, só numa lição. E aquilo eu chorava, eu absorvia aquilo ali, e eu disse comigo, eu quero ser um José na terra, Legal. né? Porque uma das coisas que me move, Paulo, é quando eu vejo uma pessoa sendo abençoada e que eu sei que foi por intermédio da minha pessoa que aquela pessoa está abençoada, Sim. né? Eu mexo com a construção civil, você sabe. A minha maior alegria é ver uma família feliz, sorrindo dentro da casa dela. Então, você já trouxe essa questão de propósito, significado das ações do Senhor, o porquê faz o que faz, né? Então, sentido, e isso move muito o Senhor, né? Então, já trouxe aqui. O segredo de você crescer financeiramente, e isso é bastante divulgado entre os grandes empreendedores, você é uma pessoa que lê muito, está inserindo nessa sua jornada aí, o segredo, talvez as pessoas, eu preciso ganhar mais dinheiro. O
segredo não é esse. É claro que você tem que buscar meios, pensar, Sim. né? Buscar mentorias, ler, né? Algo a respeito. Mas o segredo dessas pessoas que ganham dinheiro é doar, Aham. né? A Bíblia diz que quando aquela passagem bíblica de Eclesiastes 9, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. O pão, pela a matéria que ele é composta, que o compõe, ele geralmente, quando se molha, ele incha, ele aumenta, né? Aham. Depois de muitos dias achará. A Bíblia viva, ela traz esse versículo, na tradução da Bíblia Viva, é assim: dê com generosidade o seu pão, porque aquilo que você der aos outros acabará voltando para você. A tradução mais clara, Sim, de né? forma mais simples. Aham. Então, a roda, isso diz o professor Lair Ribeiro, né? Grande Laí Ribeiro. A roda da abundância, ela tem dois lados: o lado que você doa e o lado que você recebe, né? Então eu vejo José, como você perguntou, o Aham. grande empreendedor. É claro que foi uma inspiração de Deus, né? E há momentos na minha vida, coisas que eu faço, que eu tenho certeza que veio de Deus também, né? Aham. Coisas que às vezes ninguém nunca pensou, eu imagino aquilo e acaba dando certo. Que bacana. Trouxe vários insights aí, pastor, falando até em relação a acreditar, né? Acreditar em Deus. E, quando se sente isso no coração, quando se tem essa inspiração, tem esse sentimento mesmo de ação em algum sentido, realmente agir, né? Fazer o que precisa ser feito para criar algo, para mudar também não só a própria história, né? A história das pessoas, né? Porque o senhor trouxe também a questão do servir, né? Ela impacta no outro, então esse resultado não é só seu, é do outro É também, né? nosso, né? Até porque quando Jesus, os discípulos pediram que ele o ensinasse a orar, ele deu um modelo de oração, Sim, né? Ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, o pão de quem? de cada dia. Pão Nosso, nosso de cada dia, sim. nosso, Sim. de cada dia nos Sempre dai no. hoje. Bacana. Então, tudo que relacionado a empreendedorismo, a gente tem que saber que aquilo não é meu, não é o pai meu, não é o pão meu, não é o pão da minha família, não é a casa da minha família. Eu digo assim, a felicidade, ela tem duas faces. Uma olha para você e a outra olha para as pessoas que estão próximas de você. Bacana. Muito aprendizado aqui hoje. É impossível ser feliz sozinho. Imagina você não existe mais ninguém na Terra, só tem lá o Teles, Paulo Moisés, como você prefere ser chamado? Paulo Moisés hoje. Paulo Moisés hoje, mais conhecido, né? Sim. Paulo Moisés, imagina só você na Terra. Todos os bens da Terra é seu, ouro, prata, tudo. Não faz sentido. Será que você seria feliz? Não, com certeza não. Então, a felicidade não se constrói uma felicidade com egoísmo. Começando a desenhar um projeto para trabalhar empreendedorismo na igreja. É, Isso. é basicamente quais são as ideias, qual que é, ou pelo menos o sentido que o senhor quer Na, trazer. na verdade, Paulo Moisés, a gente já faz isso na igreja. Nós não temos aí um modelo formalizado, mas na igreja hoje eu posso apontar pessoas que você conhece Aham. que não tinham nada, que hoje são empresários. Pessoas que têm uma Sim, vida tranquila, né? Tem casa, tem carro, tem empresa, sim. né? Que eu sempre ajudo as pessoas. Agora, isso dependia, quando eu vejo algo numa pessoa, porque eu tenho aquela facilidade de olhar para uma pessoa e ver até onde ela pode ir, Uhum. o interesse dela.
aquilo que ela faz a mais, né? Sim. Jesus Cristo falou assim, olha, se vocês fizerdes apenas o que vos forem mandado, que galardão, que recompensa vocês vão ter, vocês vão esperar. Se você é aquele empregado que chega atrasado, vai embora mais cedo, se precisar da pessoa no outro horário, ele não aparece, ele não vai. É só aquilo ali, ele está trabalhando Aham. em troca das 8 horas de trabalho dele ali, né? Aí, quando você vê uma pessoa que com algo mais, a mais, foi o que eu sempre fiz, Aham. né? Na igreja, como jovem, adolescente, como músico na igreja, como diácono, todos os cargos da igreja Sim. eu passei por ele, né? E eu sempre fiz alguma coisa a mais. O a mais é que vai fazer você. Eu já encontrei pessoas em caixa de supermercado e eu falo para ela assim, pela forma que eu vejo ela atendendo, não a mim, que às vezes sou conhecido, né? Sim. Atendendo as pessoas mais humildes, todo mundo da forma, eu ponho a mão no ombro, você está no lugar errado. Você, você tem que você tem que ser de mentoria, você tem alguma coisa a mais, Aham. entendeu? Então, o empreendedor, ele consegue ver isso. Então, eu já faço isso na igreja. Há várias pessoas na igreja, pessoas que você conhece e sabe também, Aham. Sim. que, que estão num outro patamar hoje. Porque eu vi alguma coisa a mais e ajudei, até com o próprio recurso também meu, Aham. né? E o resultado o senhor E o já sentiu resultado eu senti. e viu. Agora eu quero isso para todos que quiserem, Sim. né? Vai ser lançado na igreja o nosso, eu diria, Ministério de Empreendedorismo, poderá mudar de nome, Aham. porque geralmente as igrejas, elas têm o Ministério de Empreendedorismo para quem já é empreendedor, Sim. né? As pessoas, os empreendedores, aí a igreja traz um, uma pessoa que vai dar uma palestra para ajudar aquelas pessoas, faz um movimento entre eles, né? Sim. E ali eles também têm uma forma de retribuir a igreja por isso. Agora, o meu pensamento, eu quero ver se eu junto os dois. Sim. Aquele que já é empreendedor, né, com a sua experiência, o que eu posso fazer para ajudar ele dentro do seu negócio, né? E aquele que acha que não é empreendedor, como se fosse uma mineração dentro da igreja, entendeu? Aham. Para minerar empreendedores, Aqueles que querem, então, mesmo aqueles que que querem não fazem nada hoje nesse sentido, mas se nesse querem, sentido, se já tem. querem, têm desejo, têm vontade de mudar, todo mundo quer, Aham. todo mundo quer. Mas o que você está disposto a fazer ou deixar de fazer Ponto importante, né? para poder alcançar isso aí, Aham. né? Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, hoje é um empreendedor, e ele me agradece todos os dias que eu encontro com ele, né? Aham. Ele fala, pastor, mas eu estou ganhando tanto e não está dando. Aí eu falei, senta aqui, como que é o seu dia? Ele falou, não, eu levanto cedo, vou na padaria, compro isso, isso. Aí geralmente a gente já compra lá um refrigerante para a hora do almoço. E aí quando vou para o trabalho, lá para as 9 horas eu saio, compro uma Coca-Cola, eu mais o meu colega, uns salgados, como, e eu fui anotando na mente mais ou menos o valor, né? Aí na parte da tarde eu repito isso, e a gente sai muito à noite, sabe? Aí gasta uns 50, sabe? Eu sei que ele estava gastando quase 60% do salário dele só nisso aí. Aham. Então, eu sempre digo, gente, olha, você não pode passar fome. Você não pode ter, assim, como eu diria, deixar sua família na escassez, mas vontade de ter um terno novo, uma camisa nova, trocar o celular, vontade às vezes até comer alguma coisa mais cara. Alguém me disse esses dias, pastor, eu vou mudar. Lá em casa, o dia que já dá vontade de comer comida japonesa, é R$ 1.000 que vai num jantar. E ganha bem e não consegue sobressair. Falei, Aham. nós precisamos conversar. Entendeu? Porque existem coisas essenciais e existem coisas que
passa dos limites para aquele momento. Aham. Eu sempre digo assim também, a gente tem que abrir mão de pequenas coisas. Se você quiser grandes coisas, tem que abrir mão de pequenas coisas por enquanto, né? Sim. E vai cumprindo as metas até chegar no momento. Eu falo demais, mas pode me interromper. Tá tranquilo. É, quando eu fui construir a minha casa, a minha primeira casa de morar, a primeira conclusão eu sentei e falei, bom, eu já tenho lote, mas eu não tenho nenhuma condição de construir uma casa. Eu vou precisar de tantos mil e aonde eu não tenho. Aí me veio à mente, divida suas metas em pequenas etapas e vá cumprindo uma após outra, que o todo ficará completo. Não consigo construir uma casa, mas eu consigo comprar 500 tijolos, tijolão aqui no Brasil, maior, todos os meses. E assim eu fiz. Dentro de 3 anos eu estava morando dentro da minha casa. Os 3 anos passaram, foram o tempo, né? O tempo, né? Aham. Mas já passou, ficou lá atrás. Já está há quase 40 anos atrás, Aham. entendeu? Passaram. Mas na hora que a pessoa está vivendo, ela acha que não vai acabar, né? Vai. É interessante. O empreendedor, ele tem, assim, todos nós, né, temos vários perfis, formas de agir, temperamentos, mesmo sendo um ou outro, mas é uma forma que a gente se identifica e vê muitos potenciais da gente e também alguns pontos de melhoria que são importantes trabalhá-los. O senhor que já fez alguns testes e tal em relação a temperamentos, conhece um pouco mais disso. E eu trabalho isso na minha metodologia. Como que o senhor vê que isso faz diferença na vida do empreendedor? Por exemplo, em relação ao que ele já é bom, a forma de agir natural dele, também os pontos de melhoria. Saber disso interfere no que no empreendedor que está começando, por exemplo? Interfere principalmente nos relacionamentos, no network da pessoa, Uhum. na rede de contato que a pessoa tem. Entendeu? Porque às vezes, ou às vezes não, sempre, por exemplo, eu construo casas, né? Por exemplo, eu nunca tive um problema com nenhum pedreiro que trabalhou comigo, nenhum servente, nenhum cliente, nunca tive nenhum problema. Porque a primeira coisa que eu preciso é conhecer a pessoa. Dentro de pouco tempo, você tem que ter essa habilidade. Eu não posso chegar, a pessoa está trabalhando lá por volta das 2 horas, eu chego lá e já acuso diante de todo mundo, isso aqui está todo. Você vai perder a pessoa. Você chama ele à parte, e aí, tudo bem? Aham, Conversa com ele sem expor, rapaz, eu preciso muito da sua ajuda. Me ajuda nisso, naquilo, assim, estou precisando que isso aqui fique melhor, sim. entendeu? Então, eu acho que todo mundo gosta de ser bem tratado. E às vezes a gente não pode, ou eu diria sempre, a gente não pode externar aquilo que a gente está sentindo, né? Porque eu nunca vi um empreendedor que, a não ser que ele tenha muito recurso, e ele esteja num nicho que ele não tem concorrência, não tem, né? Aham, Aí tudo bem. Mas as pessoas, os empreendedores que querem começar do zero, a primeira coisa que ele tem que ter é a humildade. A Bíblia também diz: antes da ruína, eleva-se o coração do homem, fica soberbo, mas adiante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Seja humilde. você fez me lembrar de um episódio que marcou o mundo, foi no Oscar, que o Will Smith, ao ter ganhado naquele ano, no ano anterior, o Oscar, aí ele deu aquele tapa no ator, né? Uhum. E o Denzel Washington, um cara muito centrado, que já tem uma experiência de vida muito conhecida, e eu acho muito interessante a história dele. Ele falou muito isso pro Will, né? Que na hora que você tá no topo, que é a hora que, nesse caso, você tem que saber lidar com essa humildade, saber lidar nesse sentido de que o Senhor trouxe, né? Que na Bíblia fala, né? Que antes do coração, como o Senhor falou, Antes da ruína, antes da o ruína, coração se eleva, a isso. soberba E aparece. aí é o que tem que ter, Mas saber. adiante da honra vai a humildade. Isso. Então esse episódio veio à mente quando ele falou sobre isso pra ele.
ter sabedoria no momento de que A está no alto, né? sabedoria. Outra coisa, o senhor já trouxe algum ponto, por exemplo, no início o senhor já falou, né? Que pelo a história que o senhor trouxe, que o senhor viveu, não precisou de dinheiro para começar naquele dia, por É. exemplo. Foi um caso específico, Uhum. mas foi um caso que o senhor saiu a pé e voltou de bicicleta. É. O senhor também falou um pouco de estar disposto, tanto para quem vai trabalhar agora nesse ministério focado no empreendedorismo, mas para quem quer ser empreendedor em geral. As pessoas que não têm tempo, elas até querem, mas olha para a agenda dela para o dia a dia, não tem tempo. O que o senhor traria assim, de insight, de dicas para uma pessoa que fala, não, eu quero empreender. Até tem, às vezes, como começar a ter um dinheiro, mas eu não tenho tempo. O que o senhor traz? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim que há tempo para todo o propósito. Quem não tem propósito nunca tem tempo. E eu falo sempre isso. Deus abençoa projetos. Você não pode fazer nada aleatório. Você tem que ter processos, né? Talvez você não tenha tempo hoje de abrir um negócio, né? Estar atrás de um balcão ou quem sabe. Mas quem sabe você tem tempo de fazer um curso, né? Tirar ali 1 hora, meia hora por dia para dedicar naquilo ali, aprender um pouco mais. O que é que você faz? Não, pastor, eu faço crochê, né? Uma irmã da nossa igreja que ela faz aquelas, ela reveste as capas da Bíblia com aquelas pedrarias e fica uma coisa mais linda. Mas Sim. ela, todas as vezes que ela ia fazer para alguém, ela precisava que a pessoa adiantasse o dinheiro para ela comprar as pedras aqui mesmo na cidade, para poder fazer o trabalho e receber. E aí, quando recebia, já estava precisando daquele dinheiro e gastava, Sim. né? Não tinha um fluxo de caixa, né? Já Né? estava Não sempre. tinha fluxo. Então, uma certa feita, Deus, eu falo que foi Deus, eu componho músicas também evangélicas, e eu compus aquela música Lágrimas e Vitórias, e eu fiz um propósito. Não vou gastar um centavo do dinheiro desse CD. Era CD na época. E eu, na época, eu era vice-presidente e reservava alguns finais de semana para agendas, para pregar fora. E geralmente o meu forte era a pregação. Porém, eu cantava também e levava o meu CDzinho, né? Aham. E eu vendi muito CD, sabe? Eu falo que é porque as pessoas gostavam de mim, não do cantor. E eu colocava o meu CD a R$ 9,99, só para fazer uma brincadeira. Os outros estavam vendendo a R$ 10. Eu coloquei, o meu é R$ 9,99 e você vai me dar um centavo de oferta para me ajudar. É aquela brincadeira e eu acabava vendendo muito. Eu Aham. lembro aqui numa cidadezinha, Lagoa do Bauzinho, eu vendi 83 CD dentro de uma cidade, a gente não tem 83 pessoas. Pois é. E, Muita e a gente, viu? cantora oficial vendeu 7. E eu Nossa. era o pregador, eu não era o cantor. Aham. Então, a forma de você abordar as pessoas, também a unção, a oração na madrugada, aquela dedicação, o jejum, a consagração, isso levando para o lado do empreendedorismo, não só a oração, não só apenas essa questão espiritual, mas a dedicação naquilo que você quer fazer, né? Sim. Quando eu começava a cantar, eu já começava a chorar e todo mundo chorava junto e todo mundo queria o CD. Eu Entendi. lembro uma vez nós fomos em Catalão, era sábado e domingo. No sábado já não tinha mais. Vendeu tudo no sábado. Aham. Então eu poderia vender um CD daquele por R$ 10. Eu deixava aqui, ia lá no banco e colocava numa poupança. No final, a construtora começou daí. Comprei um lote e começou daí, né? Até que eu me tornei pastor-presidente, não tinha mais como sair, né? Aham. E tudo começou daí. Mas antes de ser pastor, eu já era empreendedor, já tinha a construtora, já tinha tudo isso. Então, o propósito, né, o significado do que você faz é importante, porque aí
a pessoa vai estar dedicando tempo, mesmo que não seja o tempo que precisa ainda, É, mas ela já vai estar todo dia fazendo algo naquele é sentido. dividir as metas em pequenas etapas. Né? A meta é grande, mas eu não dou conta de cumpri-la. Então divida. É como se fosse uma prestação. Eu fui comprar, eu tinha um dinheiro na poupança, aí eu fui comprar uma geladeira. Naquela época a geladeira era 3 mil, não sei quanto. E aí eu procurei quanto que é. Tanto, 3.700, sei quanto. Eu falei, e à vista, eu quero à vista. Falou, não, ela está na promoção em 12 vezes, não tem desconto. Falei, não, então eu vou passar o cartão. E permaneci com o dinheiro lá. Uhum. Ganhando pouquinho, mas estava lá. O que aconteceu? Eu consegui pagar todas as prestações e no final dos 12 meses eu estava com o dinheiro lá no banco. Entendi. Entendeu? Dividiu metas em pequenas prestações. Aham, Entendeu? Então eu consegui a geladeira e sem gastar o dinheiro. aham. E tudo isso está envolvido com mentalidade, né? Forma de agir. Porque às vezes aí tá trazendo até questão de ideias, além de empreender também, trabalhar esses primeiros resultados, né? Porque é um Isso. pouco que vai virar muito, né? É um R$ 10 num CD É que virou uma hoje construtora uma construtora que o senhor, todas as casas hoje ela reflete daquele início, né? daquele Da início. coragem de ter, sair daqui, sair da casa do senhor e ir lá no banco e pôr Isso. R$ 10. Às vezes era só R$ 10. Mas compromisso firmado. Agora Então, você imagina, ah, a pessoa esteja com 40 anos. Imagina se, desde quando você começou a trabalhar, você tivesse colocado R$ 500 na poupança, R$ 200, R$ 100. Quanto você teria hoje? o tempo ele ajuda quem começa mais cedo, né? É verdade, faz toda a diferença. E aqui, uma coisa que eu trago, que a gente trabalha no método que eu trabalho hoje, é um dos passos é esse, né? Uma das ferramentas que a gente aplica é trabalhar esse passo a passo da sua caminhada. E nesse passo a passo, realmente, é pegar o objetivo final, trazer ele ao momento presente, com passos curtos até chegar lá. É, É, e é o que o senhor trouxe, é o que o senhor já vive, é o que o senhor pratica, e os resultados que o senhor tem hoje, eles já mostram que isso funciona, que essa técnica funciona. é assim. Porque se você vê algo grande, você às vezes nem age, né? Às vezes você fica, não dá o primeiro passo. Mas quando você tem um passo menor, fica mais simples, É. fica mais fácil. Que bacana. A Bíblia diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça conforme a sua força. O grande problema das pessoas é esse conforme. Aham. Né? Não, então é assim, então eu vou levar só esse microfone aqui. Mas você daria conta de levar uma mesinha de centro, levar uma dessas poltronas? É conforme, Aham. entendeu? Não é porque é conforme que eu vou levar, eu vou buscar facilidades, entendeu? Eu Sim. tenho que levar alguma coisa. A economia, ela tem que estar sempre no limite máximo, entendeu? Até chegar ao ponto que eu já tive a oportunidade de algumas vezes, Sim. chegar numa concessionária, tirar um carro de luxo e pagar, Sim. entendeu? Aham. Uma pessoa que com aquela primeira bicicleta, entendeu? Aham. Pensando lá e pensando aqui. Então vai chegar o momento que você vai poder desfrutar, mas não agora. Um dia um amigo meu chegou para mim, eu sabia que ele tinha empreendido, estava ganhando muito dinheiro. Aí eu Uhum. falei, aí você já comprou um carro? Fiz a pergunta, ele falou, não, de jeito nenhum. Na hora eu falei, parabéns para você. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer, Paulo, é nos presentear com aquilo que a gente tem vontade, que a gente não teve na infância. Sim. A gente quer fazer aquela viagem dos sonhos com dinheiro que não é seu, porque dinheiro de empresa não é seu. Coloca isso na cabeça. O dinheiro da sua empresa não é seu. O dinheiro é da sua empresa, porque amanhã ela vai precisar desse dinheiro, porque existem os altos e os baixos, né? Então, é, você pode usar aquele dinheiro para um outro empreendimento e vai chegar o momento que, se você tirar, igual eu uma vez comprei um carro zero para minha filha, para outra, e não me fez falta.
Eu Aham. continuei o meu trabalho, normalmente, entendeu? Porém, eu tenho que entender que há momentos que não dá ainda. Tem mais algo que o senhor, algum ponto que o senhor quer trazer sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, algo que, de experiência do senhor, algo que o senhor queira acrescentar nesse sentido? Bom, eu acho que existe duas formas, ou pelo menos três formas de você ser bem-sucedido financeiramente. A primeira é você ser filho de uma pessoa que já tem dinheiro. A segunda é você ter uma profissão que dê muito resultado financeiro. Mas, para a grande maioria das pessoas, se você quiser mudar de patamar, é empreender. Aí você diz, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro para empreender. Quando eu falo isso, as pessoas assustam. Mas como que não precisa de dinheiro para empreender? Você faz crochê? O que você sabe fazer? Tem habilidade em alguma coisa? Né? Existe muita. Todo mundo sabe fazer alguma coisinha, ou pelo menos alguma coisinha. Aham. Se não sabe, já existe quem sabe. E hoje, o momento é o digital. Você pode vender uma coisa que você nunca viu, né? Sim, a internet ela Pela ajuda muito. internet. Então invista em cursos. Qual que você vai fazer? Eu vou vender eh, livros, qualquer coisa. Você sabe talvez melhor que eu, que você está nessa área. O que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro sem ter dinheiro, né? Então, é o conhecimento. E às vezes existem muitos cursos disponíveis de graça. Começa por eles. Vai olhando os nichos, começa por eles. Mas não é aquele que vai te levar a um outro patamar. Vai chegar um momento que você vai ter que investir um pouquinho, né? Eu, Paulo, da nossa igreja aqui, vou falar um pouco, posso falar, né? Sim, Como fica, pastor fica à presidente, vontade. chegou um momento que nós pegamos aqui, nós fomos em 11 pessoas para ter, para receber um curso de praticamente uma semana, um, uma mentalidade, umas dicas que foram importantíssimas para nós, né? Sim. Pagando 5.000 de cada inscrição, passagem aérea para as 11 pessoas, alimentação, todo o transporte por conta da igreja, o investimento, né? E nós fomos lá. Eu esperava que a gente fosse trazer materiais e muita coisa, muito que a gente chegasse aqui e já pudesse implantar tudo. Mas eu percebi que nós ouvimos muita coisa importante que acrescentou. Eu pensei assim, mas e agora? Né? Tentei pegar alguma coisa a mais ali, um livro, um manual, não tinha. Aham. Né? Aí nós chegamos e já na primeira oportunidade nós começamos a reunir de 2 a 3 vezes aquelas 11 pessoas para antes, enquanto estava vivo na memória, para colocar no papel, colocar no papel. E aí nós estamos implantando uma nova mentalidade na igreja, Sim. incluindo esse Ministério de Empreendedorismo, diferente do de lá, que lá é só para quem já é empreendedor, Sim. né? Muitas coisas estão totalmente diferentes. Eu cheguei à conclusão que a primeira coisa que Jesus mandou que a gente fizesse foi discípulos, fazei discípulos. Não é só ganhar almas. O discípulo tem que aprender, tem que estudar com o mestre, não é? Então, eu cheguei à conclusão, a primeira coisa, vamos criar a escola de discípulos. Aí nós fizemos uma revistinha, nós já compramos um aplicativo de última geração, Sim. investimos mais nele, né? E disponibilizamos, criamos uma revista física, porque nós temos pessoas idosas na idade que não vai ter condições de manusear um celular da forma que tenha, que precisa. Criamos uma revistinha e implantamos a escola de discípulos,
né? E vendemos esse curso, colocando como condição para o crescimento ministerial da pessoa a necessidade de ser um discípulo, porque nós já havíamos gastado e não podíamos ter condições. A igreja também tem. Você quer ser alguma coisa, não quer gastar nada. Colocamos um preço de, parece que foi R$ 29,90, Marcos. E aí eu coloquei assim, olha, R$ 29,90, você pode pagar no Pix, você pode dividir no cartão, você pode deixar em aberto lá no aplicativo e você não precisa nem pagar se você não der conta. Agora, Deus sabe se você pode ou não pode. Eu acredito que praticamente 100% das pessoas pagaram a revista. Você viu a igreja cheia, Sim, sim. né? O pessoal participando ativamente, né? Da Sim. escola de discípulos. E a partir de então, aí eu já posso cobrar um pouco mais deles. Porque eles já, ontem após, nós já tivemos uma reunião que eu já estou estabelecendo metas para as Sim. congregações de quantas pessoas vão batizar. Cada líder de departamento, cada obreiro que se assenta lá em cima, lá, ó, todo mundo pensa, está dando um resultado tremendo para a igreja. Aquele povo ali é um povo especial, mas quantas pessoas essa pessoa trouxe para o próximo batismo? Que a nossa meta é 100 pessoas. Aham. O passado foi 100, nós não podemos baixar a meta, né? A Sim. meta tem que crescer, né? E teve um resultado muito importante a nossa reunião. Ninguém, que pelo menos que eu tenha tomado conhecimento, ficou com raiva de mim, né? Mas eu vou apertar nesse ponto, Aham. sabe? Porque a gente gasta aí tantos R$ 1.000 para construir uma congregação, um templo, reforma, climatiza e ajuda e coloca som. E depois, na hora do batismo, não vem ninguém. Entendi. Às vezes o templo está cheio, mas são de pessoas de outros bairros, né? Isso não pode ser assim, né? Então é isso aí. A pessoa tem que ver onde ele se enquadra. Aham. Onde ele se enquadra. Aí alguém diz, não, mas eu quero, pastor Célio, é fazer a obra de Deus e viver da obra de Deus. Tudo bem. Pode ser que Deus tenha isso para você. Mas eu nunca pensei assim. Por várias vezes o meu pastor falou, sai do seu serviço e vem para cá. Não. Eu, não eu saí por causa de um acidente que eu tive que sair, né, e vim. Aham. Você tem que pensar em outra coisa, mais alguma coisa, porque o dia que eu não for pastor, mais que eu não conseguir, a igreja vai ter que ter outro pastor, Sim. né? E aí? Né? E aí eu fico confiado só naquilo ali, né? Então a gente tem que pensar, expandir a mente. E é isso que eu quero falar, fazer com toda a igreja, todos aqueles que estiverem dispostos, pessoas que não são da nossa igreja evangélica, e nós vamos ter mais, vender mais cursos nesse sentido, em outros aspectos também. E hoje o senhor trouxe a questão da internet, é um grande meio, né? Na verdade é o maior meio hoje. A pessoa às vezes está na casa dela, vende um produto pelo WhatsApp, né? O famoso Zap Zap no Brasil. O Brasil é muito famoso no WhatsApp. Vendas, é um canal muito grande de vendas. O Instagram nem se fala, divulgação e tudo mais. Hoje o senhor começando a empreender também na internet. Tá fazendo, por exemplo, o senhor hoje já está escrevendo. O que mais o senhor tem Isso, eu de tô, empreendimentos ou o começo livro. já? Primeiramente, nós já estamos disponibilizando, tô aguardando o site ficar pronto. Aham. Nós já estamos disponibilizando esse curso, a Escola de Discípulos, né? E junto com ele a pessoa já tem a opção também de comprar as próprias aulas Sim, comigo falando, que é em torno de 45 a 1 hora cada uma, falando com a igreja, comprar o vídeo, né? sim, Para ele passar na igreja dele, ou ele mesmo pessoalmente, que já vai estar como um outro curso mais barato junto, né? O site já está ficando pronto e já tem um livro. Eu tenho vários livros escritos, mas o primeiro que eu quero lançar agora é o nenhum publicado. O aham, primeiro que vai ser publicado vai ser o Momento com o Pai, sim, porque diante dos retiros dos resultados do nosso retiro, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão da paternidade. Nesse livro eu me posiciono como um pai aqui na terra, te ajudando a cumprir a vontade do Pai nosso que está no céu. Com sim. reflexões, 366 reflexões
da 01 a 366, pode começar em qualquer dia do ano, né? Livro Momento com o Pai, e tem um QR Code também ao pé da página lá, que a pessoa aponta na câmera do celular, ela vai ter o vídeo de um comentário que eu faço daquele episódio, daquela reflexão, né? Tem um plano de leitura da Bíblia em 366 dias e mais alguma coisa ali. E eu creio que pela qualidade, que eu primo muito pela qualidade, sabe? Sim. Eu estou fazendo um design bonito, chamativo, uma capa de luxo, uma coisa boa, e isso será disponibilizado em breve, né? E depois ir para frente, né? Sim, já deu esses primeiros passos, agora tá. Então o senhor começou, vamos dizer assim, no físico, né? Investindo em casas, em outros empreendimentos. O senhor trouxe várias coisas que o senhor já fez. E tem outras também que não trouxe aqui hoje. E hoje está migrando cada vez mais, está na internet. Ou seja, vai continuar fazendo algo no físico, mas empreender na internet. Utilizar o que... Hoje a parte da construção ela já anda sem precisar de mim, né? Então agora eu estou contratando mais pessoas, né, para nos ajudar, tanto na igreja quanto pessoalmente, né, para a gente investir, né? E todas essas pessoas terão um percentual, um retorno, porque a Bíblia diz: não atarás a boca do boi que debulha. No Antigo Testamento, o pessoal colocava os bois para andar em cima do trigo, para debulhar o trigo, e amarrava um pano na boca do boi para ele não comer o trigo. Então o boi passava o dia todo malhando o trigo ali, debulhando o trigo sem comer. Então a Bíblia diz: não atarás a boca do boi que debulha. Digno é o trabalhador do seu salário. Entendeu? Então tudo que você quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido, é um prazer estar com você. Dê uma analisada nos seus projetos. Se nele aparecer apenas você, mude-os imediatamente. Tem que ter mais pessoas que se interessam pelos seus projetos, que vão ter retorno também financeiro. 3 coisas para concluir. Sim. 3 coisas que o líder tem que ter. Primeiro, projetos. Segundo, aprender a motivar as pessoas a abraçarem os seus projetos. Né? Porque não adianta eu não dou conta de fazer tudo sozinho. E a terceira coisa, que até essa segunda aqui, quase todos os líderes conseguem. Mas a terceira coisa é mais difícil. Dividir honra e resultados. Esses resultados, seja eles financeiros, seja ele de aparecer, quem fez? Foi o Paulo Moisés. Não pegar a visibilidade só para si, né? É interessante. Importante. Dividir a honra. Cresce também, todo mundo, né? E o resultado, seja ele financeiro, seja qual for. Sim. Então chegando mais ao final aqui do nosso dessa edição do podcast Rota da Jornada, que nessa edição nós estamos trazendo aí vários empreendedores e hoje nós trouxemos o pastor Célio Carlos Martins, que trouxe vários insights, várias dicas aí, várias histórias também para a gente refletir, e histórias reais, muitas delas, que ele vivenciou e que a gente pode extrair algo e praticar no dia a dia da gente. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por receber a gente na Rede Maravilha aqui, nos estúdios aqui, muito, muito bonito tudo aqui. E eu que vi, né, esse estúdio, vamos dizer assim, o senhor falando, né, e agora presenciando aqui dentro e tal, muito bonito. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Pode deixar as redes sociais do senhor. Qual é o Instagram do senhor? PR Célio Carlos Martins. Sim. Vocês podem seguir o pastor Célio lá pelo Instagram, e eu sou o Paulo Moisés, pode me achar lá, @o Paulo Moisés no Instagram e também no YouTube. Esse podcast vai ter vários cortes, vai ter vários vídeos para você, várias reflexões para você acompanhar tanto no Instagram como no YouTube. Muito obrigado
e até a próxima. Tchau, tchau.